Pode-se dizer que o palco da guerra se transferiu para Sergipe naquele momento com os torpedeamentos, porque o choque foi grande sobre a população e estabeleceu novos modos de vida decorrentes da situação, né? E naturalmente que a população de Sergipe passou a sofrer, particularmente na área litorânea, Aracaju, Estância, passou a sofrer uma situação completamente nova, completamente original, porque ela passou a ser submetida a normas de convivência que não se aplicavam no seu dia a dia. Então, é como se a problemática da guerra tivesse sido transferida para aqui de repente, né? E que o foco da guerra, que era uma guerra mundial, no Brasil tivesse se transferido para Sergipe. Realmente houve muitas dificuldades, particularmente porque as carências que normalmente havia na vida sergipana se tornaram maiores, de comunicação, de estruturas de serviço para socorro, para segurança, de abastecimento, né? Mas também de convivência entre as pessoas. Se instalou uma vida que não era o comum, o trivial, e nem dizia respeito propriamente à situação dos sergipanos e aos interesses deles naquele momento. Porque o ataque não foi contra Sergipe, né? O ataque fez parte do cenário mundial da guerra e, como os historiadores hoje colocam, fez parte também da tentativa de forçar o Brasil a entrar na guerra. Coincidentemente, o litoral sergipano, né, digamos assim, foi o alvo e vários navios foram torpedeados nessas costas e os seus destroços, junto com os corpos também, chegaram às nossas praias. Então, eu repito que o alvo não era propriamente Sergipe. Acontece que talvez os torpedeamentos se deram num dado momento em que os navios passavam em frente à nossa costa e os resultados desse ataque vieram para Sergipe. Sem dúvida, eu me lembro agora que há cerca de 2 anos atrás, quando eu era diretora do Museu do Homem Sergipano, nós fizemos lá uma exposição comemorativa do aniversário de Aracaju, a março de 2009, enfocando os torpedeamentos. E o título da exposição, que teve a curadoria da professora Verônica Nunes, foi A Cidade Sitiada. Sitiada porque, por exemplo, essa foi a situação que Aracaju enfrentou. O choque de um acontecimento completamente novo, a chegada de náufragos, a chegada dos destroços. Esse choque modificou, por exemplo, a convivência diária da cidade com o rio, porque havia uma presença muito grande do rio na cidade, em todos os aspectos, inclusive aspectos culturais, o lazer. Aracaju cultivava esportes náuticos, o remo, né? Nossos primeiros clubes surgiram em torno disso. E todo o movimento comercial que havia na Rua da Frente, chamada, né? Então, a Rua da Frente, digamos, era a frente, porque era a frente do rio, mas era a frente da cidade. E ela era o lugar, digamos, onde a vida da cidade tinha maior força. Aquele clima de desconfiança de que eu falei se estabeleceu na cidade e o alvo dessa desconfiança, particularmente, eram os estrangeiros, italianos, alemães. Então, os poucos estrangeiros, porque eram poucos, eram mais visíveis na cidade, alguns deles com uma posição social eminente. É o caso da família Mandarino, de Nicola Mandarino, que ocupava um palacete na Praça da Catedral, onde hoje está a Cúria Metropolitana de Aracaju. Isso tudo chamou a atenção. Ele era um homem de hábitos diferenciados, tinha, por exemplo, um piano em casa, tinha outros objetos que não eram comuns e, por si só, ele já chamava a atenção. Mas, naquele momento, então, a suspeita principal recaiu sobre ele. A possibilidade, segundo a população, eu imagino a boataria que se estabeleceu, de ele ter sinalizado para os navios para atacar a cidade
e ele passou a ser alvo da fúria da população. Os documentos, os jornais mostram que a sua casa foi invadida, os pertences jogados no meio da rua, a família passou a ser perseguida como culpada, quer dizer, alguém tinha que ser responsável pelo que aconteceu, né? Pelo choque, pelos corpos que chegavam mutilados à cidade, pelos pertences das pessoas do navio que ficavam boiando e por toda a vida da cidade conturbada. Então a fúria da população se dirige particularmente para eles. A igreja tem alguma participação, especificamente? Que eu saiba especificamente, não. A gente tem a gente tem que imaginar um Aracaju dos anos 40, muito diferente daquela que nós temos hoje, com a população menor, uma vida pacata, onde todos praticamente se conheciam. Mas havia um movimento cultural interessante, por exemplo, é entre a década de 40 e 50 que José Augusto Garcês cria o movimento cultural sergipano, com a edição de obras sobre Sergipe, o lançamento de poetas. Então havia essa vida, né, que também se dava em torno dos esportes náuticos, como eu falei, né, as regatas aí na Rua da Frente, as bandas de música. Quer dizer, nós temos que pensar, a igreja nesse caso tem um papel importante, porque movimentava a vida da cidade, né, com as festas religiosas. Então a gente tem que se transportar para uma outra realidade para pensar o que era o movimento cultural de Aracaju, muito diferente do que se entende pelo movimento cultural de hoje. Lorival Fontes é um político sergipano, natural de Riachão de Dantas, que teve um papel proeminente no governo Vargas. Ele era formado em Direito, uma pessoa tida como uma pessoa muito inteligente, muito bem informada, e que no governo Vargas ele vai chefiar o Departamento de Imprensa e Propaganda. Portanto, ele vai chefiar, liderar uma área central para o governo Vargas, que é um governo que usou muito dos meios de comunicação para se comunicar com as massas. Então, nas mãos de Lorival Fontes está esse arsenal, né, do controle dos meios de comunicação, que fazia a imagem do governo diante das massas e até que estabeleceu, na época do governo autoritário de Vargas, a censura. Então, ele foi uma figura assim, muito importante na era Vargas. Num governo autoritário, ele precisa exercer a censura, né? Porque ele sabe que tem que controlar as resistências, né? As oposições mais drásticas. Ele não se está vivendo num regime democrático, né? Durante o Estado Novo. E no período da guerra, essa censura extrapola até, porque é preciso controlar as manifestações, né? A necessidade de manutenção do governo autoritário, o que eu estou falando precisa nesse sentido. E ela atinge particularmente até a vida das pessoas em níveis muito assim íntimos, tipo assim, os apagões, né? O horário de apagar a luz, a mobilidade ficou mais difícil, era proibido circular nas ruas depois de certas horas, embora também estejam sendo estudadas os desrespeitos a isso, como as pessoas conseguiam viver apesar dessas normas tão rígidas, né? Agora, a gente sabe, por exemplo, em relação aos torpedeamentos, era proibido que as pessoas ficassem com qualquer coisa que vinha dos navios. Proibido, e a polícia perseguia, a polícia fichava, prendia, tomava de volta quando a pessoa fazia isso. Mas muita gente pegou nessas coisas que vinha boiando, cigarros, por exemplo, de marcas internacionais, tecidos, né? Às vezes até joias. Há documentos da polícia com fotos e autos de prisão que mostram que isso aconteceu, e a população teve também, na sua sabedoria, uma forma irônica de tratar isso. Por exemplo, quando uma pessoa pegava tecido que vinha boiando e fazia uma roupa e se vestia, as pessoas chamavam de mal afogado. Olha o mal afogado, quer dizer, estava usando uma coisa que não se afogou diretamente, mas que veio de lá. Então isso foi comum também na vida aracajuana, né? Como nós estávamos vivendo um período autoritário, também aqui isso tinha seu reflexo, né?
Nós estávamos no período dos interventores, no governo dos interventores, e o governo representava diretamente o presidente Vargas e tinha aquelas características, digamos assim, ambíguas daquele momento, porque de um lado o governo procurava uma aproximação com as massas, até com as organizações sindicais, via controle dos trabalhadores e das massas, mas também via trabalhar a figura do ditador do momento, né, que resultou naquela ideia do pai dos pobres, na ideia de um governo protetor dos interesses dos pobres. Então isso se fazia assim também, um governo forte, entretanto, que busca essa aproximação com as massas, até facilitada pelo início do uso dos meios de comunicação. Nós não temos aqui um grande número de trabalhadores, a população ainda era pequena e nem uma organização sindical muito forte. Mas essa organização sindical, ainda frágil, recebe, digamos, naquele momento, condições de se desenvolver. Até por causa dessa aproximação do governo com as massas, né? E os modelos para o governo estão fora também, né? É a época do nazismo, do fascismo, que são modelos também de controle das massas, de controle dos trabalhadores, que o Brasil, digamos, abrasileirou em certos aspectos e utilizou também para isso. Então, realmente e contraditoriamente, através dessa aproximação e dessa proteção, as organizações de trabalhadores tiveram um crescimento no período.